Olá, pessoal. Dando continuidade às aulas de doenças glomerulares, apresentarei essa aula sobre síndrome nefrótica. Como é uma aula muito pesada, nós dividiremos em três partes. Parte 1, definição e diagnóstico. A parte 2, complicações e tratamento. E a parte 3, causas e investigação. Neste grupo, então, iniciaremos a parte 1, definição e diagnóstico. Definimos um paciente com síndrome nefrótica como aquele que apresenta uma proteinúria tão importante que causa hipovolemia, com consequente edema e dislipidemia. A proteinúria é capaz de causar isto em geral, quando é maior de 13,5 gramas ao dia para um indivíduo com uma superfície corporal de 1,73 m². Isso é, em geral, uma pessoa de 70 quilos e 1,70 m. Mas se tem alguém com uma superfície corporal menor, como 1,5 m, em geral, uma simples regra de 3, calculamos a proteinúria, a proteinúria nefrótica para este caso. E nesta regra de 3, consideramos proteinúria para esse paciente menor como nefrótica acima de 3 gramas. Em crianças, consideramos proteinúria nefrótica aquelas acima de 50 miligramas de proteinúria por quilo de peso em uma urina de 24 horas. E em amostra, tanto para crianças quanto para adultos, dividindo a proteinúria pela creatinina em amostra de urina e as duas na mesma unidade, isto é, miligrama por miligrama ou grama por grama, proteinúria nefrótica é aquela que essa relação proteína-creatinina é superior a 2,5. Nesta figura do Netter, então, um caso de síndrome nefrótica, uma criança, então, com edema de face, edema de membros inferiores e edema dorsal, que apresenta cansaço, né? A pressão arterial em geral é normal, e se o paciente apresentar ascite e derrame pleural, é considerado anasarca. Então, na última linha do desenho, uma proteinúria, no caso, uma urina aquecida, como se fosse uma clara de ovo albumina, cozinha. O soro é um soro lipêmico pela dislipidemia e aparece na urina também cilindros graxos, corpos graxos, devido à dislipidemia. Vamos ver esse caso. É o menino Rafael, com 1 ano e 9 meses, que vem na emergência do Hospital da Criança Santo Antônio, apresentando edema de abdômen nos pés e nas pernas, com uma história de ter iniciado há 3 semanas, e ele era rígido anteriormente. Ele foi a um posto de saúde e trataram ele para vermes, e ele não melhorou. No exame físico, ele apresentava 12 quilos, uma altura de 87 centímetros e era normotenso. O abdômen era globoso, depressível, sem massas palpáveis e com ascite. Ele tinha edema escrotal e de membros inferiores. A sua pele era íntegra, não tinha lesões ou eritemas. O raio-x de tórax mostrou um pequeno derrame pleural e no ultrassom apareceu ascite, rins ecogênicos e levemente aumentados. Vamos construir juntos uma lista de problemas do menino Rafael. Então, o que ele apresentava? Edema, e como tinha ascite e derrame pleural em outros espaços, definimos como anasarca. Quais são as causas prováveis de edema e anasarca? Desnutrição,
tão severa que cause edema por falta de proteínas, o que chamamos de kwashiorkor. Pode se apresentar também como uma síndrome nefrítica ou com uma síndrome nefrótica. O Rafael, ele não tinha história de desnutrição, a família tinha condições, ele se alimentava bem. Então, o mais provável é a síndrome nefrítica ou síndrome nefrótica. Qual é a definição de síndrome nefrítica? É um paciente com hematúria, oligúria, edema e hipertensão. E um paciente com síndrome nefrótica? É um paciente com proteinúria, albumina baixa, edema e dislipidemia. Então, qual a probabilidade do Rafael ter síndrome nefrítica? Praticamente ele não tem edema, não tem hipertensão e não informava hematúria, mas nós precisamos de exames para comprovar, fazer o diagnóstico diferencial. O Rafael, então, tinha edema e era normotenso. A creatinina sérica de 0,21 era normal para a idade. Coletamos, então, o primeiro exame, o exame comum de urina. Muito importante para esse diagnóstico diferencial. Então, verifiquem, ele tinha albumina, proteína na urina, então 4 cruzes, tá? Ele tinha hemoglobina positivo 1 cruz, mas se vocês verificarem ali, ele tinha poucos eritrócitos na urina. Para o normal até 2, ele tinha 3 a 4 por campo. Ele coletou uma amostra de urina para quantificar a proteinúria. Então, a relação proteína-creatinina, isto é, 6,36 gramas por litro de proteína dividido pela creatinina urinária de 0,78 gramas por litro. Estão na mesma unidade, gramas por litro. E essa relação deu 8. O normal é menor do que 0,2 e é considerado nefrótico acima de 2,5. Então, ele tinha uma proteinúria nefrótica, tinha algumas hemácias na urina e uma função renal normal. Com esta proteinúria, levou a albumina a baixar e o nível de 1,8. Uma albumina normal é acima de 2,5. Então, ele tinha uma proteinúria nefrótica. E, em geral, a albumina ela é em torno de 3,5, 4 numa pessoa normal. Então, 1,8 é muito baixa. Então, ele tinha uma hipoalbuminemia importante, o que levava ele a apresentar edema. E o colesterol, imaginem uma criança de 1 ano com colesterol de 621, isto secundária à síndrome nefrótica, e triglicerídeos de 434. Então, ele tinha proteinúria, edema, hipoalbuminemia e dislipidemia. E o diagnóstico dele, então, é de síndrome nefrótica. Então, para concluir o caso, vamos completar a lista de problemas. Ele tinha edema, proteinúria, hipoalbuminemia e dislipidemia. O diagnóstico final é de síndrome nefrótica. Então, neste momento, eu vou parar a parte 1 de síndrome nefrótica. Continuem, abram o arquivo agora da parte 2.